Muito bem. Boa noite, Pian. Tudo bem? Bom, o que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos resolver um exercício de dosagem de concreto. Na aula passada a gente viu o método da BCP, que é uma, como a gente fez até uma analogia, é uma receitinha de bolo. Então nós vamos ver o exemplo hoje de como dosar o concreto e o mais importante de tudo, após ter o traço, né, definido o traço, verificar, fazer análise desse traço e interpretar o traço. Ok? Só lembrando, vou dar o aviso, né? Nossa V2 vai ser na quinta-feira, o que vai cair na V2 é parte de cálculo da quantidade de materiais de argamassa composta, vai cair argamassas prontas, né? Aquela parte AC1, AC2, AC3, vai cair as questões sobre as 3 práticas de laboratório e vai cair também parte de dosagem de concreto, tá? Mas parte de dosagem de concreto, parte do cálculo mesmo em si, não vai cair, não. Tá? Se tiver um cálculo, é um cálculozinho muito bobo, mas a dosagem mesmo eu não vou pedir para vocês fazerem, não. Mas a parte da análise, sim. Ok? Então, vamos lá. Né? Vamos fazer o exemplo de aplicação. Como a gente viu na aula passada, para a gente fazer uma dosagem de concreto, né, seguindo a receitinha de bolo, do método da BCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, a gente tem algumas condicionantes. Né? Primeiro, a gente precisa saber as características do concreto que a gente quer. Então, as características do concreto que a gente quer está aqui. Quando vai fazer um bolo, você precisa saber que tipo de bolo você quer. Se é bolo de chocolate, se é bolo de leite, se é bolo de maracujá, de limão, qual é a consistência desse bolo, se é aquele bolo fofo, se é bolo mole, né? Então, as condições do concreto estão aqui. O concreto que deve ter um FCK, ou seja, deve ter uma resistência de projeto, que é definida pelo calculista da estrutura, de 25 MPa, deve ter uma consistência plástica, essa consistência plástica a gente mede pelo abatimento do tronco de cunho, ou seja, pelo slump test. Então, ele tem um abatimento de 90, mais ou menos 10 milímetros. Esse abatimento ele é definido pelo engenheiro da obra, porque o engenheiro da obra é que vai saber como é que ele vai aplicar esse concreto. Então, ele pediu uma consistência plástica, nem é muito fluida, nem é muito seca, e um desvio padrão de 5,5 MPa. Esse desvio padrão, ele é em função da condição de preparo do concreto. Né? A gente viu lá na aula passada que tem 3 condições de preparo, a condição A, a condição B, a condição C. A condição A é a condição de preparo onde você tem um rígido controle tecnológico, né? Então, você precisa de balanças, precisa de medidor de água, precisa verificar a umidade da areia a cada vez que você vai rodar um traço. Na condição de preparo A, o desvio padrão é de 4 MPa. E na condição de preparo A, você serve para fazer concreto de 10 até 80 MPa. Na condição de preparo B, onde você tem um nível de controle tecnológico razoável, aí serve para você calcular, você preparar concretos de 10 a 25 MPa, que é o nosso caso, e o desvio padrão é de 5,5 MPa. E a condição de preparo C, onde você tem um baixo controle tecnológico, só pode ser usada para dosar concretos de 10 a 15 MPa, e o desvio padrão é de 7 MPa. Então, como é que a gente tem um concreto de 25 MPa, e o desvio padrão que ele está utilizando é de 5,5, a gente sabe que a condição de preparo aqui é a condição de preparo B, ou seja, de médio de controle tecnológico. Na realidade, quem definiu a condição de preparo foi o engenheiro da obra, né, o engenheiro que está fazendo a dosagem. Ele diz, bom, já que é um concreto de 25 MPa, eu vou rodar esse concreto dentro da obra, é possível rodar concreto de 25 MPa dentro da obra, então a condição de preparo é a B, desvio padrão é 5,5 MPa. Tá? Isso serve para quê? Serve para a gente calcular a resistência de dosagem do concreto. Ok? Bom, o que mais que a gente precisa ter? A gente precisa ter a gente precisa ter as características dos materiais. Ou seja, precisa ter as características
cimento, da areia e da brita, ok? Então, a característica aqui do cimento é essa, é um CP2 E32, ou seja, o cimento tem 32 MPa de resistência. Perceba que aqui é a resistência do cimento, aqui é a resistência do concreto, resistência de projeto do concreto, que é a resistência do cimento de 32. E esse cimento tem uma massa unitária, ou seja, tem uma densidade absoluta de 3.100 kg por metro cúbico. Características da areia. É uma areia que tem um módulo de finura de 2,6. Essa areia tem 6% de umidade e um inchamento de 30%. A massa unitária da areia, ou seja, a densidade absoluta dessa areia é de 2.650 kg por metro cúbico. E o peso específico da areia solta é de 1.470 kg por metro cúbico. Então, massa unitária, peso específico. No caso da brita, a gente vai usar dois tipos de brita, a brita 1 e a brita 2. A brita 1 é aquela brita que tem 19 milímetros de diâmetro máximo, e a brita 2 tem 25 milímetros de diâmetro máximo. Quem define isso é o engenheiro da obra. Tá? É ele que está dosando o concreto. Então, ele viu, já que ele vai lançar isso aqui, provavelmente vai ser lançado um lançamento convencional, ou seja, não é um lançamento bombeado. Então, ele vai utilizar dois tipos de brita para racionalizar o traço. Então, 80% vai ser brita 1, 20% vai ser brita 2. Essa brita, ela tem uma massa unitária de 2.700 kg por metro cúbico, tem um peso específico compactado de 1.500 kg por metro cúbico. Agora, o peso específico solto, ele é diferente da brita 1 para a brita 2. A brita 1, o peso específico solto é 1.430, na brita 2 é 1.400. Por que essa diferença? Porque a brita 1, por ela ter um diâmetro menor, vai ter menos espaço. Então, ela é um pouquinho mais compactada do que a brita 2. Então, é normal que o peso específico da brita 1 seja maior do que o da brita 2. E o diâmetro máximo é 25 milímetros. Então, essas são as características dos componentes, né, da matéria-prima do nosso concreto, que é o nosso bolo. Ok? Então, lá pelo método da BCP, como a gente falou, é uma receita de bolo, é feito por etapas. Na primeira etapa, primeiro passo, é dosar ou determinar, desculpe, a relação água-cimento, né, que é a proporção entre a água e o cimento no traço. Essa proporção é importantíssima para a determinação da resistência do concreto. Se a gente errar esse fator água-cimento, a gente vai errar o traço e o concreto não vai atingir a resistência que a gente quer. Então, para a gente determinar o fator água-cimento, a primeira coisa que eu preciso saber é qual é a resistência de dosagem do concreto. Uma coisa é a resistência de projeto, que quem define é o calculista. Só que durante a execução do concreto, o preparo do concreto, a gente pode errar. O profissional lá, o operário, pode errar na quantidade de água, pode errar na quantidade de brita, pode errar na quantidade de areia, pode errar na quantidade de cimento. Então, a gente tem que fazer um traço, né, tem que dosar um traço, para que ele tenha uma resistência maior do que a resistência de projeto. Essa resistência do traço é que a gente chama de resistência de dosagem, que é o FC 28, ou seja, resistência de dosagem para 28 dias. Como é que eu calculo essa resistência de dosagem? Pega-se a resistência de projeto, definida pelo calculista, soma-se mais 1,65 vezes o desvio padrão. Ou para que serve aquele desvio padrão que a gente tinha lá do concreto, tá? Então, já que a gente tem um controle tecnológico baixo, então eu vou ter um desvio padrão aqui médio de 5,5. Então, a resistência de dosagem vai ser 25 MPa, que é o RCK de projeto, né, resistência de projeto, mais 1,65 vezes 5,5. Esse valor de 1,65 vezes 5,5 é que é o coeficiente de segurança da gente. Ok? Então, a minha resistência de dosagem é de 34 MPa. Ou seja, o projetista da estrutura
determinou que a estrutura deve ter uma resistência de 25 MPa. Mas nós vamos preparar um concreto para que, na realidade, ela atinja 34 MPa, ou seja, mais do que os 25, para que a gente tenha uma segurança, tá certo? Se o profissional lá, o operador de betoneiro, servente, pedreiro, mestre de obra, errarem, né, na hora de fazer o traço, na hora de rodar o concreto. Então, na realidade, nós vamos preparar um concreto para 34 MPa, mas eu só preciso dele para 25. Esta é questão de segurança. Ok? Para que serve esse resistência de dosagem? Para que a gente possa determinar a relação água-cimento. Ok? Então, como é que a gente determina a relação água-cimento? Através da curva de Abrams do cimento. O que é a curva de Abrams do cimento? É esse gráfico que está aqui, né? Então, esse gráfico é um gráfico que dá a curva, né, de relação entre a resistência de dosagem, que está aqui no eixo Y, e o fator água-cimento, que está no eixo X, para diversos tipos de cimento, cimentos com diversos níveis de resistência. Então, aqui eu tenho algumas curvas, curva de 26, curva de 29, de 32, de 35, de 39, de 41, de 44. São curvas de resistência do cimento. Nosso cimento é o CP232, então eu vou procurar aqui a curva que mais se aproxime desses 32, que é exatamente essa terceira linha que está aqui, ó. Terceira linha de baixo para cima, que é exatamente o cimento de 32 MPa. Ok? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos buscar aqui no eixo Y a resistência de dosagem que nós calculamos. Nós verificamos que era 34 MPa. Então, nós vamos aqui procurar 34 MPa, tá? Então, se você pegar aqui, eu tenho a linha de 30, tenho mais 10 tracinhos até chegar no 40. Então, eu venho até o quarto traço, subindo, né? 31, 32, 33, 34. E vou puxar uma reta paralela ao eixo Y até encontrar a curva do cimento de 32 que eu quero. Tá aqui. Então, aqui eu tenho no eixo Y 34 MPa e puxei uma reta paralela ao eixo Y, ao eixo X, até chegar na curva que eu quero, que é essa curva de 32. Se fosse um cimento CP225, eu ia usar essa curva de baixo. Se fosse um CP240, eu ia usar a curva de 41, que é a mais se aproxima. No nosso caso é 32, então eu levo aqui, tá, de 34 MPa até encontrar a reta do meu cimento. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Veja, eu entro na curva de Abrams com resistência de dosagem, não é a resistência de projeto, tá? Uma vez encontrando aqui, eu vou agora descer uma reta vertical, tá certo? Do ponto aqui de interseção dessa minha reta dos 34 MPa com a minha reta do cimento até chegar no eixo X, tá? Então, desci, que é o eixo dos fatores água-cimento, né? Que ele vem graduado, 0,40, 0,45, 0,50. Então, perceba que aqui a reta ficou entre o quê? Ó, tem o 0,45, 0,46, 0,47, 0,48. Então, minha reta vertical caiu entre 0,47 e 0,48. Então, eu faço a interpolação. Então, eu verifiquei que dá aí 0,475. Ou seja, esse 0,475 é exatamente o fator água-cimento do meu concreto. Eu vou utilizar, certo? A resistência do cimento é 32, a resistência de dosagem de concreto é 34. Então, eu vou utilizar um fator água-cimento de 0,475, ou seja, isso aqui é a relação entre a água e o cimento, entre a quantidade de água e a quantidade de cimento. Para a gente entender essa relação, isso aqui significa o seguinte: para cada quilo de cimento, nós vamos usar 0,475 litros d'água. Para cada metro cúbico de cimento, nós vamos usar 0,475 metros cúbicos de água. Ou seja, isso aqui é a relação entre água e cimento. Vamos voltar aqui e vamos perceber uma coisa. Olha, quanto maior o fator água-cimento, menor será a resistência. Se eu pegasse aqui um fator 0,60, por exemplo, se eu subisse aqui o 0,60 até encontrar a minha curva do 32,
E agora, puxando na horizontal até chegar no eixo Y, a gente vai encontrar que a resistência seria de mais ou menos 26 MPa. Ok? Por isso que é importante o fator água-cimento para a resistência do concreto. Quanto maior o fator água-cimento, menor será a resistência do concreto. Quanto menor o fator água-cimento, maior será a resistência do concreto. Então, a gente não pode errar na hora de for preparar o concreto. Eu tenho que manter esse fator água-cimento. Ok? Então, a primeira etapa do nosso cálculo, da nossa dosagem, que era determinar o fator água-cimento, nós já fizemos. Já seguiu o roteiro. Ok? Bom, alguma dúvida até aqui de como determinar o fator água-cimento? Ou o que é o fator água-cimento? Alguém tem alguma dúvida? Pergunta agora. Nenhuma dúvida? Então, vamos para frente. Segundo passo, determinar o consumo de materiais, ou seja, determinar o consumo de água, quantos litros de água por metro cúbico de concreto. A partir de agora, esse consumo a gente vai determinar em volume e depois em massa, sempre referente a 1 metro cúbico de concreto. Então, a primeira coisa é determinar o consumo de água, ou seja, quantos litros da água nós vamos utilizar para cada metro cúbico de concreto, certo? Para saber isso, eu vou utilizar duas informações. Primeiro, o abatimento do concreto, que é definido lá pelo engenheiro da obra, que no nosso caso é 90 milímetros. Ó, professor, de onde é que você tirou isso? Da característica do concreto. Tá aqui, ó, 90 milímetros mais ou menos 10, ou seja, nós vamos usar 90 milímetros de abatimento, que é o que dá a fluidez do concreto, a consistência do concreto. E o diâmetro máximo da brita que nós vamos utilizar a brita 1, que é de 25 milímetros. Então, para determinar a quantidade de água, o volume de água em litros por metro cúbico de concreto, eu vou usar esta tabela. Nesta primeira coluna, eu tenho o abatimento, que me dá a consistência do concreto. Nas outras colunas, eu tenho o diâmetro máximo do agregado graúdo, da brita. Ora, qual é o abatimento do nosso concreto? 90 milímetros. Então, eu venho aqui na linha dos 90 milímetros, né? Vai se situar aqui entre 80 a 100. Então, nosso abatimento está nessa linha aqui. E qual é o diâmetro máximo da nossa brita? 25, né? Que é a brita 2. Aqui é a brita 0, brita 1, brita 2. Então, 25 está aqui. Ok? Então, vou agora na interseção da linha do abatimento com a coluna do diâmetro máximo, eu encontro o valor de 200. O que é isso? Isso aqui é o consumo de água. Ou seja, para elaborar, para preparar 1 metro cúbico desse concreto que a gente quer agora, nós vamos precisar de 200 litros de água por metro cúbico de concreto. Perceba que se a gente usar uma brita maior, em vez de 25, uma brita de 32, o consumo de água cai, ó. Por outro lado, se a gente reduzir o tamanho da brita, usasse só a brita 1, brita de 19, o consumo de água aumenta, e 205. Se a gente usasse só a brita 0, que é a brita de 9,5 milímetros, o consumo de água aumentaria para 230. Ok? Então, o consumo de água na dosagem do concreto pelo método da BCP depende diretamente do diâmetro máximo do agregado graúdo e do abatimento do tronco de cone, ou seja, esse abatimento nos dá a consistência do concreto que eu quero. Então, o volume de água depende da consistência do concreto, que é definida através do abatimento do tronco de cone, ou slump test, como a gente queira, certo? E do diâmetro máximo do agregado graúdo. Ok? Até aqui, alguma dúvida de como chegar no volume de água por metro cúbico de concreto? Nenhuma dúvida? Muito bem. Então, definimos qual era o consumo de água por metro cúbico de concreto. O próximo material que a gente vai determinar agora é o cimento. Ok? O cimento, gente, como é que a gente determina a quantidade de cimento que é o C? Vai ser a divisão do consumo de água pelo fator água-cimento. Por isso que é importante a gente calcular o fator água-cimento. Para que eu obtenha o consumo de cimento em quilogramas por metro cúbico, ou seja, quantos quilos de cimento ele precisa por metro cúbico de concreto. Então, se eu sei que o consumo de água foi 200 e o fator água-cimento foi 0,475, o consumo de cimento vai ser
e aproximadamente 421 quilos por metro cúbico. Tá? Isso aqui eu arredondei. Se você fizer essa conta, vai dar 420 qualquer coisa. Então, a gente arredonda sempre para o primeiro inteiro superior. Então, para cada metro cúbico deste concreto, que a gente está preparando, que é um concreto que o calculista disse que tinha que ser de 25 MPa, a gente está calculando ele para 34, por questão de segurança. Eu vou precisar de 421 quilos de cimento e 200 litros de água, até agora. Tá claro? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida? Muito bem, vamos para frente. Então, veja, calculamos o resistência de dosagem, definimos o fator água-cimento, determinamos a quantidade de água por metro cúbico de concreto, determinamos o consumo de cimento por metro cúbico de concreto. O próximo material que a gente vai fazer é consumo de brita ou de agregado graúdo. O consumo de agregado graúdo depende diretamente da finura da areia, do módulo de finura da areia e do diâmetro máximo do agregado graúdo. Lembre-se que a gente está usando dois agregados, brita 1 e brita 2. A brita 1, o diâmetro máximo é 19 e brita 2 é de 25. Toda vida que você tiver um caso, usando duas britas, dois agregados de diâmetros diferentes, para esses cálculos, tanto do consumo de água quanto do consumo de brita, a gente usa o maior diâmetro, tá certo? Então, módulo de finura da areia 2,6, diâmetro máximo do agregado 25. Então, eu vou usar esta tabelinha. Na primeira coluna eu tenho um módulo de finura da areia, nos outros colunas eu tenho os diâmetros máximos e tenho os volumes de brita por metro cúbico de concreto. Então, vou entrar aqui com o módulo de finura da minha areia, que é 2,6, esta linha, e a minha brita é de 25. Então, na interseção, encontrei um valor de 0,715. O que é que significa esse valor de 0,715? Isso aqui é o volume de brita por metro cúbico de concreto. Esse 0,715, que é o VC, isso representa o quê? Para cada metro cúbico de concreto, nós vamos precisar de 0,715 metros cúbicos de brita. Aí é o somatório de brita 1 mais brita 2. Ok? Vem aqui uma observação. Percebam, verifiquem aqui no módulo de finura que ele está graduado de 0,2 e 0,2, 1,8, 2, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, etc. E quando o módulo de finura for intermediário, por exemplo, for aqui 2,7, como é que eu calculo o volume de brita por metro cúbico? Eu faço interpolação. 2,6 a 0,715, 2,8 dá 0,695. A diferença entre eles dois é de 0,20. Se eu usar o módulo de finura de 2,7, eu vou obter aqui 0,705 por interpolação. Ok? Então, quando eu tiver valores intermediários no módulo de finura, eu posso interpolar para determinar o meu volume de brita. Da mesma forma, quanto menor for o tamanho da brita, o diâmetro da brita, menor vai ser o volume dessa brita por metro cúbico de concreto. Porque eu vou compensar isso pela areia. Ok? Só que o consumo de brita, que a gente chama de CB, é em massa. Tá? Lembre-se que o cimento a gente calculou em massa. Então, esses consumos são todos em massa. Só que aqui eu encontrei o volume. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso converter esse volume de brita, que é 0,715 metros cúbicos de brita por metro cúbico de concreto, preciso converter isso aqui para quilos por metro cúbico. Então, como é que eu faço? Consumo de brita vai ser o volume da brita calculado vezes a massa unitária da brita. Massa unitária compactada do meu concreto, né? Então, eu vi que nosso volume era 0,715, a gente determinou pela tabela. Consumo de brita vai ser 0,715 vezes 1.500, que vai dar aproximadamente 1.072 quilos por metro cúbico. Professor, de onde é que saiu esse 1.500? 0,715 eu sei que a gente determinou agora.
E esse 1.500 veio de onde? Então, vamos voltar lá no início. Essa massa unitária compactada é exatamente as características do material. Está aqui ele, ó. Né? Massa unitária compactada é essa aqui, ó. Não é a densidade absoluta, tá? É essa segunda aqui, massa unitária compactada. Então, 1.500 quilos por metro cúbico. Ok? Então, nós vamos precisar de 1.072 quilos de brita por metro cúbico de concreto. Só que no nosso caso, a gente tem duas britas. Tem a brita 1 e tem a brita 2. Então, esse 1.072 é genérico, é o somatório das duas britas. Então, quanto é que eu vou precisar de brita 1 e de brita 2? A gente viu que o cara determinou que a brita 1 era 80% de brita 1, 20% de brita 2. Então, para cálculo da brita 1, basta eu pegar o consumo de brita total e multiplicar por 0,80. Então, o consumo de brita 1 é 858 quilos por metro cúbico. Da brita 2, multiplicar por 0,20. Então, vou precisar de 214 quilogramas de brita 2 por metro cúbico. Ok? Então, até agora, o que é que a gente tem? Né? A gente tem consumo de água, 200 litros de água por metro cúbico de concreto. A gente tem o consumo de cimento, que é 421 quilos de cimento por metro cúbico de concreto. Tem o consumo de brita 1, que é 858 quilos por metro cúbico de concreto. E tem o consumo de brita 2, que é 214 quilogramas por metro cúbico de concreto. Ok? Está faltando agora definir qual é o consumo de areia por metro cúbico de concreto. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta que queiram fazer, que não entendeu, algum passo? Nenhum? Então, vamos para frente. Bom, para determinar o consumo de areia, inicialmente nós vamos determinar o volume da areia e depois o consumo da areia em massa. Então, como é que eu determino o volume da areia? O volume da areia vai ser 1, que é de 1 metro cúbico, menos o volume de cimento, menos o volume de brita, menos o volume de água. Ora, qual é o consumo de cimento aqui? O volume de cimento é consumo de cimento dividido pela densidade absoluta do cimento. Da brita, volume de brita, consumo de brita, né, dividido pela massa unitária da brita. E o consumo de água vezes a massa unitária da água. Então, o volume da areia vai ser 1 menos 421 sobre 3.100. 421 é o consumo de cimento, dividido por 3.100, que é a densidade absoluta do cimento. Né? Isso aqui está entre parênteses. Mais o consumo de brita, o consumo total de brita, que é 1.072, dividido por 2.700, que é a densidade absoluta da brita, mais 200, que é a água, né? 200 litros d'água. A gente sabe que 1 litro pesa aproximadamente 1 quilo, então 200 litros daria 200 quilos, dividido pela densidade da água, que é 1.000 quilos por metro cúbico. Ok? Então, o volume da areia seria 0,268 metros cúbicos de areia por metro cúbico de concreto. Só que o consumo de areia, eu quero saber em massa, não é em volume. Estou calculando o volume para depois converter. Então, como é que eu encontro a massa da areia? Vou pegar a densidade absoluta da areia e multiplicar pelo volume que a gente encontrou. Lá pelos dados do material, a gente viu que a densidade absoluta da areia era 2.650. E o volume da areia, 0,268 metros cúbicos de areia por metro cúbico de concreto. Ou seja, nós vamos precisar de 710 quilos de areia por metro cúbico de concreto. Ok? Então, nós determinamos já o consumo de todos os materiais. Ó, 200 litros d'água, 421 quilos de cimento, 1.072 quilos de brita, mas esses 1.072 quilos de brita estão divididos em 858 quilos de brita 1, 214 quilos de brita 2, e mais 710 quilos de areia por metro cúbico de concreto. Ok? Aí o último passo agora do nosso traço, né, da nossa dosagem, vai ser a apresentação do traço. Ok? Então, como é que a gente apresenta o traço?
a gente apresenta o traço nessa notação que está aqui, é uma fração, ó. Tem o consumo de cimento, consumo de areia, consumo de brita e consumo de água. Certo? Então, sempre o traço é em relação ao consumo de cimento. Então, vai ser o consumo de cimento dividido pelo consumo de cimento. Fiz essa divisão, vai dar 1. Consumo de areia dividido pelo consumo de cimento. Consumo de brita dividido pelo consumo de cimento. Consumo de água dividido pelo consumo de cimento. Certo? Só que no nosso caso específico, a nossa brita, aqui a gente está usando 2 tipos de brita, brita 1 e brita 2. Então, na nossa fração, nós vamos ter os dados para o cimento, os dados para a areia, aí tem 2 dados, né? 2 frações aqui para a brita 1 e brita 2, e a fração da água, que é o mesmo fator água-cimento. Certo? Então, para apresentar o traço, ó, eu preciso dos consumos. A gente determinou consumo de água, 200 litros por metro cúbico, consumo de cimento, 421 quilos por metro cúbico, consumo de brita 1, 858 quilos por metro cúbico, consumo de brita 2, 214 quilos por metro cúbico. Ok? Então, na hora que a gente for colocar isso aqui na fração, né? Tem um consumo de areia que é 710 quilos por metro cúbico. Tinha esquecido. Na hora que eu colocar na fração, vai ficar assim, que é o meu traço em massa. Tá? Esta fração, esta representação, é o traço em massa, ou seja, todas as unidades estão em massa. Então, ó, esse meu traço desse concreto, específico, com essas características que a gente quer, meu traço é esse. 1, por que 1? Porque é 421 dividido por 421, certo? 1 de cimento por 710 quilos de areia dividido por 421 quilos de cimento, por 858 quilos de brita 1, brita 2 dividido por 421 quilos de cimento, por 214 quilos de brita 1 dividido por 421 quilos de cimento, por 200 litros d'água dividido por 421 quilos de cimento. Isso aqui é traço em massa. Todas as unidades aqui estão em massa. A água a gente chama de litro, mas na realidade são 200 quilos de água. Ok até aqui? Este é o traço que a gente obteve da dosagem pelo método da BCP. Certo? Então, este é o traço principal. É este traço, esta representação de traço, que o método da BCP nos dá. Ok? É o traço em massa. Mas aí eu tenho outro traço, que é o traço que a gente chama de traço unitário. Como é que é o traço unitário? Eu vou simplesmente executar essas frações, eu vou executar essa continha. Então, 1 por 710 dividido por 421 dá 1,686, certo? 710 por 421 dá 1,686. Do brita 1, 858 kg de brita 1 dividido por 421 kg de cimento dá 2,038. Brita 2, 214 kg de brita 2 dividido por 421 kg de cimento dá 0,508. E a água, 200 litros d'água dividido por 421 dá 0,475. Isso daqui é o que nós chamamos de traço unitário. Esse traço significa o seguinte, ó, para cada quilo de cimento, nós vamos precisar de 1,686 kg de areia. Para cada quilo de cimento, nós vamos precisar de 2,038 kg de brita 1. Para cada quilo de cimento, nós precisamos de 0,508 kg de brita 2. E para cada quilo de cimento, nós precisamos de 0,4705 litros de água. Certo? Mas essas proporções unitárias só são válidas para este consumo de cimento de 421 quilos por metro cúbico de cimento. Ok? Por quê? Porque este traço unitário ele foi obtido a partir do traço em massa. Então, toda vida que você tiver uma representação de traço unitário, obrigatoriamente tem que ser informado qual é o consumo de cimento para aquele traço unitário. Certo? Se eu usar só isso aqui, do jeito que está aqui, não faz muito sentido, porque eu não tenho a real proporção entre, por exemplo, a água e o cimento. Eu sei que a proporção entre água e cimento é 0,475. Né? A da brita 2 e da brita 1, mas eu não sei quantos quilos de cimento eu preciso para 1 metro cúbico de concreto. Sei para 1 quilo de cimento. Agora,
para 1 metro cúbico de concreto, quantos quilos de cimento eu preciso? Eu não sei. Né? Eu sei as quantidades de materiais para 1 quilo de cimento, mas eu não sei para 1 metro cúbico de concreto. Para que eu possa saber o metro cúbico de concreto, eu preciso informar, junto ao traço unitário, eu preciso informar o consumo de cimento. Já no traço em massa, não. O traço em massa, ele já é a representação para 1 metro cúbico de concreto. Ok? A representação do traço unitário é a representação para 1 quilo de cimento. Está claro aqui a diferença entre traço em massa e traço unitário? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida aqui? Não? Agora, nós vamos apresentar uma outra forma de demonstrar o traço, que é o traço para um saco de cimento. Então, eu quero saber o seguinte, ó, na betoneira eu vou botar um saco de cimento, não vou pesar o cimento. Quando eu for fazer o meu concreto lá na betoneira, eu vou pesar, né, vou botar um saco de 50 kg de cimento. Então, se eu utilizar um saco de 50 kg de cimento, quanto é que eu preciso de brita, quanto é que eu preciso de areia, quanto é que eu preciso de água? Então, o que é que eu vou fazer? Como o saco que eu estou utilizando é de 50 quilos, eu vou pegar estes 50 quilos e vou multiplicar pelas proporções no traço unitário. Então, ó, para um saco de 50 quilos de cimento, nós vamos precisar de 85 quilos de areia. Por que 85? 50 vezes 1,686 vai dar aproximadamente 85. Estou arredondando, posso arredondar. Tá certo? Para um inteiro, maior inteiro superior, logo em seguida. Ok? Para um saco de 50 quilos de cimento, nós vamos precisar de 102 quilos de brita 1. 50 vezes 2,038 vai dar 102 quilos. Para um saco de 50 quilos de cimento, nós vamos precisar de 26 quilos de brita 2. Ok? E para um saco de 50 quilos de cimento, nós vamos precisar de 24 litros d'água. 50 vezes 0,475 vai dar 24 litros. Ok? Não confunda este 1 do traço para um saco de cimento com este 1 do traço unitário com este 1 do traço em massa. Esse 1 do traço em massa é porque eu estou dividindo 421 quilos por 421 quilos. Este 1 no traço unitário porque representa 1 quilo de cimento. E este 1 no traço para um saco de cimento porque ele representa um saco de cimento. Se porventura nós fôssemos utilizar um saco de 40 quilos de cimento, certo? O traço seria outro. Seria 1 por... Aí iria 40 vezes 1,686, 40 vezes 2,038, 40 vezes 0,508, 40 vezes 0,475. Então, o traço aqui para o saco de 40 quilos seria diferente. Um traço de 25, um saco de 25 quilos, tá certo? Seriam as quantidades menores. Ficou claro? Alguém tem dúvida? Até aqui? Nenhum? Bom, então, assim, o que é que precisa interpretar no meu traço, né? Primeiro, saber identificar o traço em massa para o traço unitário para o traço de um saco de cimento, referente ao saco de cimento. Perceba os valores dos números, né? O traço em massa, eu obrigatoriamente eu tenho que informar aí a massa de cada material e a massa do cimento. O traço em massa me representa as quantidades, os consumos de materiais para 1 metro cúbico de concreto. O traço unitário me representa o consumo de materiais referente, né, a 1 quilo de cimento. Para saber quantidades de materiais para 1 metro cúbico de concreto, junto ao traço unitário, eu preciso informar qual é o consumo de cimento. E esse traço representa. Ok? E o traço para um saco de cimento, eu multiplico o peso do saco pelos valores do traço unitário para obter o traço do saco, que representa a massa de materiais para um saco de cimento. Ok? Veja, para eu utilizar este traço aqui, né, dentro da obra, eu vou precisar de uma balança. O saco de cimento, tudo bem, eu tenho um saco, eu já sei o peso dele, mas como é que eu vou pesar a areia, a brita? A água eu posso medir com balde, mas a areia e a brita eu não posso.
Então, para isso, a gente vai transformar isso aqui depois para volume, que vai ser exatamente a definição das padiolas, o dimensionamento das padiolas, que isso vai ficar para a próxima semana. Tá certo? Importante a gente identificar os traços até aqui. Alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma pergunta? Sim ou não? Ficou claro? Estão aí ainda? Cri, 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 cri. Ah, Bianca respondeu, acordou, tá certo, beleza. Ok? Bom, então era isso que a gente tinha para hoje. Alguém tem alguma dúvida? Se não tiver, vamos fazer a chamada. Não, professor, nenhuma dúvida não. Dúvida, agora, né? só em relação à nossa prova, vai cair até esse conteúdo? Vai cair até esse conteúdo. Eu não vou cobrar na prova, como a gente só fez esse exercício de cálculo, tá? Eu não vou cobrar na prova o cálculo. Não vou pedir para vocês dosarem, mas vai cair interpretação dos traços. Saber o que é que significa cada traço, tá certo? Então é importante o entendimento dessa aula. O que é que vai cair mais na prova? Cálculo da quantidade de materiais para argamassa composta. Então tem que saber o que é argamassa cheia, argamassa rica, argamassa pobre, né? Como é que calcula a quantidade, vocês já fizeram até exercício sobre isso, tinha lista de exercícios. Vai cair conteúdo sobre massa pronta, argamassa pronta, AC1, AC2, AC3, aquelas patologias que a gente apresentou, vai cair. Vai cair essa dosagem de concreto e vai cair as 3 práticas de laboratório. Então, o pessoal que não fez a prática, né, rever aí a prática, tem a filmagem, tem os vídeos da prática, e tinha as atividades para fazer, que inclusive conta ponto e conta a presença, tá? Para poder suprir a presença da aula de laboratório, para não ficar com falta no laboratório, você tem que fazer aquelas atividades. Fazendo aquela atividade, você vai receber uma nota pela atividade, para servir de quiz, e vai obter a presença, tá? Importante é o seguinte, vocês têm que fazer isso até amanhã, essas atividades, porque depois da prova, né, no dia 31, fecha o mês. Na segunda-feira eu tenho que lançar as frequências, então eu tenho que já ter tirado todas essas faltas até a segunda-feira. Ok? Então eu vou verificar isso nesse final de semana. Né? Na segunda-feira, feriado, então eu vou estar fazendo esse levantamento e ajustando as notas de vocês. Ok? Alguma dúvida? Professor, é só uma atividade, né? Uma atividade para cada aula, né? Cada aula de laboratório. Cada aula de laboratório tem uma atividadezinha. Mas a atividade, professor, é só para quem não compareceu, no caso. Só para quem não compareceu. Quem assistiu a aula está dispensado e já tem a pontuação máxima da atividade. Agora, para testar, ou seja, para exercitar, eu aconselho que faça. Lembra quem compareceu? Que aí estuda para a prova. Tá certo? Vamos lá, fazer a chamada. Amanda, tá aí? Presente. Tudo bem. Amanda, eu te chamei aqui, minha filha que se chama Amanda também disse que estava aqui presente. Olha a gaiata. Ana Geisa. Presente. Wilson, as atividades estão na VA. Ana Paula. Presente, professor. Desliga o celular. São José. São José, está presente? Faltou. Arthur Luiz Bezerra. Presente, senhor. Bianca. Presente. Breno Benner. Não faltou. Douglas de Lima Aquino. Presente, professor. Flávio Henrique. Presente. Francisco Wilson. Presente, professor. Wilson. Presente. Igor Santos Braga. Faltou.
Joana Lara Guedes. Faltou. Leonara. Presente, professor. Lucas Baia. Presente, professor. Matheus Melo. Presente, professor. Pedro Vitor. Presente. Rodrigo Silveira Mota. Presente. Vitor Arthur de Carvalho. Presente. Vinícius Enio. Vinícius. Faltou. Ian. Não está presente. Eu estou presente aqui. Pronto, deixa eu só ver aqui, chamar de novo que não lancei falta. Antônio José, tá aí? Breno. Igor Santos Braga. Joana Lara. E Vinícius. Ok, gente? Então é isso. Alguém ainda tem alguma dúvida? Nada? Ok. Então, bom estudo. Prova começa na quinta-feira, às 19 horas. Tá certo? Então, vamos estudar. Qualquer dúvida, pode consultar pelo WhatsApp. Ok? Professor, e até que horas a prova? Rapaz, até um pouquinho depois das 9. Vou dar um prazozinho mais para vocês. Ok? Mas eu vou estar atento. Qualquer coisa, vocês podem chamar no WhatsApp. Tá certo, obrigado. Bom, tchau, boa noite.